Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de capacitação de copeiro hospitalar. Então, hoje o tema é alimentação saudável e equilibrada. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de aprendizado. Quando a gente pensa em alimentação saudável, esse termo refere-se ao ato de ingerir alimentos que contêm e fornecem nutrientes adequados ao corpo, combinados entre si e preparados para levar em conta as características culturais e sociais do indivíduo. Todos esses fatores vão influenciar a saúde e o bem-estar do paciente. Tanto o termo refere-se à alimentação para o paciente, como também para a população sadia que somos nós. Então, quando eu penso em alimentação saudável, é necessário individualizar algumas ações. Então, a alimentação que eu faço uso, que eu vou fornecer para o meu paciente, eu posso ingerir em conjunto, em família, em um grupo? O que é melhor? Será que a pessoa é uma pessoa na idade escolar? A cultura, a religião, elas interferem na alimentação? Nós sabemos que sim, todos esses aspectos devem influenciar. Então, a mesma pessoa, ela vai passar por várias fases na vida. Então, quando ela é bebê, ela tem necessidades específicas de uma pessoa que está começando a vida. Depois ela pode ir para a idade escolar. Então, a alimentação escolar já vai demandar quantidades e nutrientes diferentes de quando ele era bebê. Quando na fase adulta, será que muda? Quando chega na fase idosa? Então, quando essa mesma pessoa cresceu e adquiriu seus conceitos, seus conhecimentos culturais e a sua religião, será que todos esses aspectos vão influenciar? Sim, vão influenciar. Então, quando a gente vai fazer o cálculo, quando a gente vai fazer um atendimento nutricional, a gente leva em conta todos esses aspectos da pessoa. Então, de repente você está trabalhando no hospital e determinado paciente recebe uma alimentação que você não compreende totalmente, pode ser que esses aspectos estejam relacionados, porque o nutricionista ele está capacitado para identificar esses aspectos e adequar a dieta a esse paciente. Então, em hospital, a gente trabalha muito um alimento que eu chamei aqui de alimento saudade, mas os hospitais chamam de comfort food, que é aquele alimento que talvez não faça parte diretamente da refeição, da alimentação do paciente, mas vai remontar esse paciente, vai levar esse paciente a um momento saudável, saudade, a um momento de alegria, talvez um momento de infância. E esses aspectos emocionais podem contribuir na recuperação desse paciente. Se não contribuir diretamente para a melhoria da patologia, vai trazer um conforto mental e emocional para esse paciente. Então, a importância da boa alimentação, isso é importantíssimo. Existe uma relação direta entre nutrição, saúde e bem-estar físico e mental do indivíduo. As pesquisas comprovam que a boa alimentação tem um papel fundamental na prevenção e também no tratamento de doenças. Por isso que a gente pode pensar no comfort food e ligar a essa frase aqui de Hipócrates, que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento. Então, quando a gente pensa na alimentação saudável, a gente pode pensar nos princípios da alimentação saudável. Quais são? Então, quando falamos sobre uma alimentação saudável, nós estamos pensando em uma dieta que seja equilibrada, ou seja, balanceada, e pode ser usado 3 princípios básicos para guiar essas escolhas. Me desculpem, não são 3 princípios, são 4 princípios para guiar essas escolhas. E então nós vamos ter os princípios das leis, os princípios ou as leis da alimentação, que são elas: a qualidade, a quantidade, a harmonia
e a adequação. Então, quando eu penso em qualidade, o que eu devo pensar? Então, o princípio da qualidade, a alimentação, ela deve ser completa em sua composição e que forneça ao organismo todos os nutrientes que o organismo precisa. Então, eu tenho aqui uma foto do feijão, um feijão bonito, de característica adequada, talvez uma consistência, né? Depois da cocção seja uma consistência adequada. Isso é qualidade para um feijão. Porém, quando eu penso em qualidade, eu tenho que pensar também na questão nutricional, a questão química. É um feijão que vai trazer um benefício para o organismo, né, na sua existência. Ao passo que também, se eu não considerar a qualidade física, né, desse feijão, olha a diferença entre os dois. Isso pode trazer um malefício e desconsiderar essa questão da qualidade. Então, a qualidade vai envolver tanto a parte química, né, os benefícios que o organismo vai ter fazendo a ingestão desse alimento, como também na hora da compra, da escolha do alimento. Quanto à quantidade, então os alimentos devem ser suficientes para satisfazer as necessidades energéticas e nutricionais gerais, né, do organismo, para poder manter esse equilíbrio. Então, a quantidade adequada de carboidrato, de proteína, de gorduras, fibras, vitaminas e minerais e também de água vai manter as funções do organismo de maneira adequada. Isso vai variar de acordo com o sexo, idade, estado fisiológico e também da atividade física, além de aspectos que a gente já considerou antes, como por exemplo a questões de atividade física de maneira geral, ou até mesmo em relação à cultura. Por que eu tenho que levar em conta a quantidade? Porque se eu exagerar, se eu der um nutriente em excesso ou se eu fizer com que ele falte, o meu organismo vai sofrer. Então, tanto o excesso quanto a falta será prejudicial ao organismo. Então, quando eu vou calcular a dieta, por exemplo, de um homem adulto, eu vou ter uma quantidade. Se eu vou calcular de uma mulher adulta, eu vou ter outra quantidade. Então, outros aspectos eu vou levar em conta. Então, com isso, eu faço a individualização do cardápio desse paciente, desse cliente, dessa pessoa. E a adequação? O princípio da adequação orienta que deve se adequar às necessidades de cada organismo, respeitando as características gerais de cada um. É necessário considerar os ciclos da vida, a infância, a adolescência, adulto, idoso, o estado fisiológico, como já falamos, a questão, né, se é uma mulher está em gestação, período de gestação, período de lactação, o estado geral de saúde da pessoa, a presença ou ausência de determinadas doenças, os hábitos alimentares dessa pessoa. Então, todas essas condições, associadas às condições socioeconômicas e culturais, o que quer dizer se essa pessoa tem acesso ao alimento. Então, eu vou fazer uma dieta para um indivíduo e eu coloco alimentos difíceis de conseguir, alimentos caros. Então, será que esse paciente vai ter acesso a esse alimento? Em um hospital, esse aspecto talvez não seja o mais importante quando a gente pensa na questão da economia, que aí eu vou considerar o que o hospital tem condições de fornecer. Mas os fatores culturais, o meu paciente, aquela pessoa de cultura diferente, está, né, sob os meus cuidados nutricionais no hospital. Então, eu preciso considerar esse aspecto. Então, sim, eu tenho que adequar a dieta, a alimentação, ao estado fisiológico, né, dessa pessoa, desse indivíduo. E a harmonia? A harmonia é preciso equilíbrio entre todos os nutrientes que nós precisamos. Um nutriente ele pode ser bom, mas em quantidade errada ele pode ser prejudicial, porque o organismo ele não vai aproveitar esses nutrientes se estiverem em proporções inadequadas. A harmonia ela refere-se ao equilíbrio na composição da alimentação,
de modo a evitar os excessos, as deficiências de nutrientes. Então, um exemplo, café com leite. É maravilhoso o café com leite, mas se eu exagero em um alimento em detrimento do outro, pode ser que meu organismo tenha dificuldade de utilizar determinado nutriente. Por exemplo, é sabido que se eu coloco muito café e pouco leite, eu vou ter problemas, eu vou ter dificuldade para absorver o cálcio presente no leite. O nosso queridinho arroz e feijão. Quando coloca aí como 2:1, significa o quê? Quantidades diferentes de arroz para o feijão. Então, se eu colocar em quantidades desproporcionais, o corpo ele não vai tirar o mesmo benefício se eu colocasse na quantidade adequada. As gorduras, né? Uma fritura, ela pode ser boa, é saboroso, é gostoso, mas em quantidade exagerada pode favorecer o ganho de peso de maneira inadequada. Então, eu preciso levar em conta também esse aspecto da harmonia. Então, pessoal, visto aí os princípios que guiam a alimentação saudável, eu tenho agora o grupo dos alimentos. Então, os princípios da alimentação saudável são complementados pelos grupos alimentares. Uma refeição deve levar em conta o consumo de alimentos de todos os grupos. Então, não importa a região do mundo onde você viva, os alimentos eles vão ser classificados em 3 grupos, sejam eles construtor, regulador ou energético. Então, quando eu penso no energético, então os alimentos energéticos são aqueles alimentos que são ricos em carboidratos e em lipídios. Eles são a principal fonte de energia para o indivíduo se movimentar, para a pessoa executar trabalhos, para poder manter o corpo funcionando. São como se fosse o combustível, é como se fosse a gasolina, pois vão produzir a energia e calor para as atividades corporais e calorias para manter a temperatura do corpo. Então, quais são os alimentos fonte de energia? São inúmeros, aqui são alguns exemplos somente, tá? Então, os cereais de maneira geral, raízes, tubérculos, farinhas, bolos, massas, açúcares, óleos, margarinas, gorduras de maneira geral. Então, todos esses são exemplos de alimentos que são fonte de energia, classificados então como grupo dos energéticos. E o segundo grupo, qual é? Eu tenho aqui o construtor. Então, os alimentos construtores, eles são responsáveis por fornecer proteína para o organismo. E as proteínas, elas são fundamentais na composição das nossas células, na composição de anticorpos, de enzimas, de hormônios, de músculos, de ossos, cabelos, unhas, ou seja, né? Ele é o nutriente principal pela construção do nosso organismo. Então, a ausência de proteína na alimentação, ela vai tornar inviável várias funções. Então, a pessoa vai ter problemas de saúde muito sérios. Então, quais são as fontes de alimentos construtores? Então, alimentos de fonte de origem animal são os alimentos do grupo construtor. Então, carnes, sejam elas carne vermelha, o frango embutido, leite, peixe, leite e derivados, o peixe. Então, o iogurte. Então, são vários os alimentos de origem animal que são fontes de proteína de origem animal. O próprio nome já está dizendo. Mas a gente tem também as proteínas de origem vegetal. Então, alimentos como feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, são alimentos que podem fornecer a quantidade de proteína para o organismo, né? Com uma qualidade diferente, porém, também são fontes de proteína. E os reguladores, por último, né? Então, o grupo de alimentos chamado reguladores são responsáveis por suprir as necessidades nutricionais de vitaminas, de minerais, de fibras e água. São muito importantes na produção de hormônios, de enzimas.
eles vão auxiliar diretamente no funcionamento do intestino, no transporte de nutrientes, entre várias outras funções, né? Várias outras ações. A ausência desses alimentos, a pessoa vai acabar desenvolvendo doenças, né? Doenças como, por exemplo, anemia, doença de pele, doenças na visão, osteoporose, entre inúmeras outras doenças. A pessoa que não come legumes, verduras e frutas, que são a fonte, né? Como está aqui descrito, a fonte de alimentos reguladores, essas pessoas, elas geralmente têm problemas intestinais graves, né? Então, são importantíssimos na manutenção da saúde do nosso organismo. Então, eu deixei aqui um exemplo de cardápio para o dia inteiro, levando em conta as leis da alimentação e o grupo dos alimentos, para vocês terem uma ideia do que seria um cardápio equilibrado. Então, por enquanto, pessoal, deixando para vocês aqui um lembrete, o mundo comemora como Dia Mundial da Alimentação o dia 16 de outubro, né? Então, passou recentemente, né? Antes da gravação dessa aula. Estou gravando essa aula no mês de novembro e em outubro foi comemorado o Dia da Alimentação. Então, deixo um recado para vocês, agradecendo por vocês assistirem essa aula, incentivando vocês a assistirem a próxima aula, não pular aulas, tá? Esse conteúdo vai ajudar você a se formar como um copeiro hospitalar, não somente aquele copeiro que sabe apenas a rotina básica, mas sim aquele copeiro que tem conhecimento do serviço que está fazendo. É por isso que eu incentivo vocês a estudarem, a meditar no que vocês estão aprendendo, para que vocês sejam no mercado de trabalho um profissional diferenciado, disputado em certo sentido, e que com certeza vocês vão melhorar a atuação de vocês ou conquistar uma nova vaga como copeiro hospitalar. Então, pessoal, até a próxima aula. Gu? Terminei. Ufa.